Fala, povinho do segundo ano, como que vocês estão? Vocês estão bom? Professor Vlad de Química, hoje é dia 16 e nós vamos para a nossa segunda aula da semana, tá? Hoje nós vamos falar a respeito de isomeria espacial ou isomeria geométrica. Esse material na apostila de vocês está exatamente nas páginas 179 até 182. E aí o resumo está na página 193, ok? Belezinha? Então é o seguinte, essa história, a gente tem que lembrar que essa história de isomeria é quando eu tenho um composto ou dois compostos que eles têm a mesma fórmula química, né, a mesma fórmula molecular, ou seja, a mesma quantidade de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, enfim. Porém, a organização de alguma maneira difere, por isso não são a mesma substância. São semelhantes, mas não são idênticas, ok? Então nós começamos vendo isomerias planas, cadeia, função, metameria, tautomeria, e agora essa isomeria espacial ou isomeria geométrica, que na verdade a isomeria espacial ela é dividida em dois grupos, a isomeria geométrica, que também é chamada de cis-trans, e a isomeria óptica. A isomeria óptica nós veremos em uma outra aula, ok? Nós vamos começar com a isomeria geométrica. Me acompanha aí. Então, como nós temos aí, a isomeria geométrica ela acontece quando nós temos uma diferença no posicionamento, na disposição espacial dos compostos ou de cadeia fechada ou de cadeias insaturadas, ou seja, que tenham duplas ou triplas ligações. Tá? Então, os isômeros geométricos eles têm fórmulas estruturais planas idênticas, mas quando eu abro para uma visão bidimensional, aí então nós veremos que existem algumas diferenças, tá certo? Veja então nesse exemplo, né, onde nós temos dois compostos de cadeia fechada, dois compostos cíclicos. Notem que eles são muito semelhantes. O que você consegue observar de diferente aí? Olha bem. Se você prestou bastante atenção, você vai notar que no primeiro caso, no caso A, nós temos os dois ligantes CH3, né, os dois radicais metil, para cima, né? Já na substância B, eu tenho um CH3 para cima e um CH3 para baixo. Ou seja, essa visão geométrica espacial mostra que não são a mesma substância. Embora, caso eu desenhasse em um único plano, pareceriam o mesmo. Ok? Então esse é um exemplo para você ter uma ideia de um caso de isomeria geométrica, isomeria cis-trans em cadeias cíclicas. Vamos ver mais. Note aí, né, então, que o composto A ele tem os dois grupos metila virados, né, na mesma posição. Caso eu quisesse escrever o nome comum desse composto, ele seria 1,2 de metil ciclopropano, correto? O A. O B também seria 1,2 de metil ciclopropano. Mas olhando espacialmente eu percebo que eu tenho a diferença entre os dois ligantes acima e os dois ligantes abaixo. Então há uma diferença. Nessa condição de haver a diferença, então o que isso significa? Significa que haverá uma alteração na minha nomenclatura. Vamos falar a respeito dessas duas nomenclaturas então. Sempre que eu tiver os meus ligantes no mesmo plano, nós utilizamos o prefixo cis. E quando eu tiver os ligantes em planos diferentes, em hemisférios diferentes, nós utilizaremos o prefixo trans. Então, no caso A, nós temos o cis 1,2 de metil ciclopropano. E no caso B, nós temos o trans 1,2 de metil ciclopropano. Ficou claro? Note um outro exemplo agora, que nós ainda estamos falando de compostos de cadeia fechada. Agora nós temos um composto formado por 4 carbonos, né, e cadeia fechada, então nós temos um butano, correto? Um ciclo butano. Mas veja, no primeiro caso nós temos o radical CH3,
ou os radicais CH3 no mesmo plano, acima. Já no caso seguinte, nós temos um CH3 nesta posição e um CH3 nessa posição, ou seja, eles estão em hemisférios diferentes. Tá? Então, no primeiro caso, nós temos o cis 1,2 dimetilciclobutano. Já no segundo caso, nós temos o trans 1,2 dimetilciclobutano. Perfeito? Ok? Deu para ter uma ideia? Não é complexo, é visual. Né? São as nomenclaturas que nós acabamos de mencionar. Cis 1,2 dimetilciclobutano e trans 1,2 dimetilciclobutano. Vejamos agora um exemplo com as cadeias abertas, tá? Que são as duas situações que nós teremos, ou com cadeia saturada ou com cadeia insaturada. Saturada, ligação simples para as cadeias fechadas. E insaturadas, ligações duplas ou triplas em cadeias abertas. Note que nós temos, na verdade, o but2eno. Então, você está vendo aí, na linha escrito but2eno, como que ele é escrito normalmente. Porém, para observar a isomeria do tipo cis-trans, eu tenho a necessidade de que, primeiro, localiza a dupla ligação. Localizou? Ótimo. Escreva ela. Então, carbono, dupla C. Agora, cada ligante destes carbonos insaturados você vai escrever de uma maneira. Né? Então, eu poderia escrever esse CH3 para cima e o hidrogênio para baixo. Do outro lado também, o hidrogênio para baixo e o CH3 da estrutura para cima. Note que então, se eu fizer um traço, um corte entre a dupla ligação, eu posso ter no primeiro caso os dois ligantes iguais, no caso CH3 acima e hidrogênios abaixo, correto? Mas eu também posso desenhar essa mesma estrutura fazendo o quê? Colocando o CH3 para cima da ligação dupla e o outro para baixo. Ao realizar o corte, terei eles em hemisférios diferentes. Então, nesse caso, não é a mesma substância. No primeiro caso, em que os dois radicais idênticos estão no mesmo hemisfério, é a minha situação cis. Então, nós teremos aí o cis-but2eno. E no outro caso, nós temos então o trans-but2eno. Notem, observem no slide que as características como temperatura de fusão e temperatura de ebulição ficam diferentes, porque a forma de ligação, a forma de encaixe de uma molécula na outra vai ser diferente. Então essas propriedades, com certeza, elas irão mudar. Perfeito? Tranquilinho? Compreendido? Vamos ver a nossa próxima situação. Deixa eu posicionar aqui um pouco melhor. Então, note o seguinte, observe que agora nós estamos falando do ClHC dupla CHCl, também chamado de 1,2 dicloroeteno. Eteno porque eu tenho uma ligação dupla, et porque são dois carbonos, 1,2 de cloro porque eu tenho dois átomos de cloro ligados, ok? Você simplesmente escreveria, né? ClHC dupla CHCl. Errado? Não, sem problema nenhum. Até então fazíamos isso. Agora, como nós estamos com a ideia de observar a isomeria geométrica, o que eu devo fazer? Localizo a dupla ligação. Olha lá, os dois carbonos os dois únicos carbonos e a dupla ligação. Ótimo. Vou colocar os outros dois ligantes, né? Porque se o carbono está fazendo duas ligações, ele faz 4 e ele ainda tem dois ligantes. Então, na primeira situação, note que foram desenhados os dois átomos de cloro acima. Então, essa é a posição cis. Mesma posição, mesmo hemisfério, posição cis. Então, nós temos aí o cis 1,2 de cloroeteno. Agora, note que logo ao lado foi escrito um átomo de cloro acima e um átomo de cloro abaixo, ou seja, em hemisférios diferentes. Então, nesse segundo caso, nós temos o trans 1,2 de cloroeteno. Ficou bem claro? Tranquilinho? Agora, senhores, nós vamos falar de uma situação que nós chamamos de alquenos, né, ou compostos insaturados disubstituídos. O que é essa história de disubstituídos? Eu não tenho necessariamente a necessidade de que todos de dois pares idênticos, tá?
Notem no primeiro exemplo, onde nós temos aí o CH3 e CH3 acima, o cis-but-2-eno. Ótimo, sem problema nenhum. Os dois CH3 acima, os dois hidrogênios abaixo. No segundo caso, nós temos o trans-but-2-eno. Até aí, tudo normal do que nós já vimos visto. Agora observe os dois exemplos do lado. Agora nós temos o pente-2-eno. O que acontece? Quando eu monto o pente-2-eno, olha lá, localizo a ligação dupla que está no carbono 2, na verdade, por isso pente-2-eno. E o restante da minha cadeia, vou colocar acima e hidrogênio abaixo nesse primeiro caso. E veja no segundo caso em que eu tenho um hidrogênio para cima e um hidrogênio para baixo. Note que eu não tenho dois pares de ligantes iguais. Nesse caso, eu tenho apenas o hidrogênio como sendo o ligante igual. Então, sempre tome cuidado. Eu não preciso ter dois ligantes idênticos aqui e dois ligantes idênticos aqui. Eu só preciso ter um par que seja idêntico. Então, aí nós chamamos isso de alquenos dissubstituídos, e não monossubstituídos. Ok? Então, notem ali a imagem do cis-pente-2-eno, a imagem do trans-pente-2-eno. Ok? Ok, senhores, com isso nós terminamos a explicação desta aula sobre isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Fica para você, atividades das páginas 194 e 195, corrigiremos em nossa volta. Bons estudos, boa atividade, até mais, fui, aquele abraço.